Como já expressei na última vez aqui, acho que é um projeto fundamental dar essa visibilidade para a nossa comunidade, sobretudo para as nossas crianças e, sobretudo, ainda mais, para as nossas mães atípicas, que são aquelas que sofrem efetivamente diante do drama da falta de políticas públicas que sejam capazes de assistir. Mas sabemos que o processo legislativo, ele está marcado por aquela hierarquia de leis que conhecemos: constituições, leis ordinárias federais, leis ordinárias estaduais, e é aquilo que nós aqui, enquanto Câmara, temos a incumbência de fazer. E o que sinto é que as leis, a Constituição, elas tenta buscar aquilo que é mais generalizado. As leis ordinárias federais estabelecem diretrizes, inclusive foi aprovado no início do ano passado diretrizes que implica o atendimento integral, o cuidado das mães, a preferência. Inclusive, em 2022, essa casa aprovou uma lei, o Eduardo e o vereador Eduardo, o vereador Milton, o vereador Walter deve ter lembrado disso, que estabelece prioridade para as crianças TEAs que tenha o transtorno de espectro autista em nossa comunidade. E eu fui lá verificar essa lei e, de fato, ela implica nessa especificidade. Mas aqui apelo a essa casa o grande desafio da gente fazer um processo legislativo aprimorado. Porque quando a gente deixa leis esparsas demais no nosso ordenamento jurídico municipal, ele é até antididático. Inclusive até pedir para essa questão na próxima, ver se essa lei foi regulamentada, essa lei de 2022. Porque muitas vezes nós aprovamos leis aqui e não são regulamentadas e, consequentemente, não têm efetividade em nossa comunidade. E essa é a minha grande preocupação aqui. Porque quando a gente trata da questão municipal, a gente tem que pensar o que efetivamente toca as nossas crianças, o que efetivamente toca as nossas mães, as famílias atípicas, o que é típico de Juquitiba. Por isso, fui fazer essa escuta diante do polo que temos aqui no Raízes e tive uma conversa profundamente esclarecedora com a nossa vice-diretora Cidinha, ela descrevendo um pouco as condições das crianças, muitas delas, algumas laudadas, outras ainda em hipótese, e aqui surge esse grande desafio para nós. Esse desafio da gente construir uma casa e depois colocar o telhado. Começar de baixo, da efetividade das coisas, porque vemos o grande drama das mães atípicas, por exemplo, para acesso a psicólogos para fazer o laudo. Temos a grande dificuldade de enfrentar, inclusive, aqueles preconceitos, como vimos recentemente nas nossas redes sociais, um absurdo, um pastor dizendo que, olha, mulheres que geram filhos autistas estão com o demônio. Um absurdo. E a gente tem que pensar em políticas públicas que possam atacar esse luto das famílias, inclusive, que sentem, não conseguem muitas vezes reconhecer que os filhos precisam dessa ajuda e uma ajuda efetiva. É preciso pensarmos na ampliação desses polos. Estava conversando com a Cidinha, é aqui e lá no Altamiro. Não tem mais. Daí as crianças têm que se mover para ter esse atendimento. Portanto, e aqui acho que seria um grande momento da gente, diante dessa nobre iniciativa da nossa cara vereadora, emendar a lei. Emendar a lei provando não só capacitação, como é aquilo que está posto, mas, olha, exigimos ampliação de polos.
Exigimos campanhas efetivas promovidas pela comunidade para que os seus pais, para que as mães possam reconhecer a necessidade de que seus filhos sejam tratados. E mais, aqui a nossa nobre vereadora fez uma escuta e a comunidade falou da necessidade de se concentrar de fato na educação e na saúde. E eu, dialogando com a Cidinha, estava com a vice-diretora: como é que fica os nossos jovens com TEA quando saem da escola? Como eles ficam? Portanto, e aqui, é claro, em consenso com a nossa querida vereadora, pensar numa emenda que inclua assistência social para percorrer, para que recebam essa capacitação e acompanhem essas famílias quando essas crianças, esses jovens saírem da escola, porque a escola é uma grande mãe. A escola protege, com todas as precariedades, com todas as situações que enfrentamos, a escola ainda protege. E também, pôr na base desse edifício, precisamos de fonoaudiólogas. Temos uma só. Já fizemos apelo aqui para que elas mais sejam contratadas, porque aqui a gente vai construindo essa base do edifício que vai prover. Ontem eu estava lá no Ciresp vendo como é que estava. Tem uma demanda imensa de crianças precisando de fonoaudióloga e a gente não consegue dar conta dessa demanda. É o alicerce da casa, é o alicerce de uma lei que busca dar essa efetividade. Precisamos de terapeutas ocupacionais para lidar com essas crianças, precisamos de psicopedagogos para ajudar professores polivalentes que muitas vezes são obrigados a pensar planos para crianças com TEA, com 30 crianças para cuidar. Portanto, é um desafio. E aqui louvo profundamente a iniciativa da nossa querida vereadora, mas apelo também que a gente possa fazer uma lei substancial, inclusive trazer essa que põe a de 2022, em que o atendimento prioritário às crianças com TEAs, aos autistas, esteja incluído nessa lei também, porque quando vamos estudar, olha, a gente tem uma lei substancial, uma lei que a gente lê, conceitua, estabelece as diretrizes e que vai ser estudada para a nossa comunidade. Portanto, eu não tive condições de fazer à vista, mas neste momento peço apelo para que a gente possa maturar esse projeto, dessa iniciativa, e entregar uma carta para a nossa comunidade que tenha efetividade, que esteja de fato pensando essas bases, inclusive provocando o Poder Executivo para responder essas demandas de fonoaudiólogas, de psicopedagogos, de terapeutas ocupacionais que vão fazer esse atendimento efetivo em nossa comunidade. E aí, diante daquilo que a nossa vereadora propõe, capacitar esse povo, capacitar essa comunidade, capacitar professores, capacitar essas pessoas, pensando naquilo que a vereadora já colocou para nós, o ABA, que é análise de comportamento aplicado, que é muitas vezes aquilo que se usa hoje, mas tem outras especialidades que tratam com as crianças com TEA. Portanto, proponho aqui, e é claro, passa pelo escrutínio dessa casa, da gente fazer algumas emendas, de trazer aquela lei de 2022 e incluir aqui e fazer um documento com substância que possa, de fato, efetiva substancialidade, realidade da nossa comunidade. Colocarmos aqui a necessidade de abrir novos polos, de contratar mais AEEs, e a lei pode ser extremamente eficaz nesse sentido. Grato, presidente,